No dia 25 de janeiro desse ano aconteceu um fato muito importante da situação internacional, que foi a eleição do Syriza para o governo grego. O Syriza conquistou 148 das 151 cadeiras que necessitava para fazer um governo de maioria, e essa votação ela é bastante significativa porque ela expressa um anseio do povo grego, das massas gregas, de não seguirem arcando com os custos da crise capitalista e nem com os planos de austeridade e os ataques que vêm sendo impostos pela Troika, né, que é composta pelo Banco Central Europeu, pelo governo da Alemanha e pelo FMI, que vem sangrando o país, que enfrenta, no último período, um dos piores momentos da sua crise econômica. Então se trata de um giro progressista, né, do ponto de vista das massas, que busca uma outra saída para essa situação de grande ataque que vem sofrendo. Desde que assumiu o governo, o Syriza organizou algumas medidas, como por exemplo uma viagem de uma série de representantes do governo grego para vários países da Europa, numa tentativa de renegociar os termos de pagamento da dívida grega, né? Então, nesse sentido, o programa de governo do Syriza não é deixar de pagar a dívida grega, é tentar negociar termos mais favoráveis, mas, da mesma maneira, continuar pagando, né? E a resposta que os representantes do Syriza obtiveram foi uma negativa completa por parte dos principais governos europeus e por parte da Troika. E além disso, o Banco Central Europeu ainda anunciou que não vai mais aceitar os títulos gregos como garantia de que a dívida será paga, né, que é uma forma também de aumentar a pressão não só sobre o governo do Syriza, mas acima de tudo contra a população grega, que é quem vem arcando com os custos dessa crise, que foi, na verdade, né, instituída e criada pelos capitalistas do seu próprio país e os capitalistas imperialistas. Então, a dívida grega ela já acumula 117% do PIB do país, e é uma dívida absolutamente arbitrária que faz sangrar a população e os trabalhadores do país. Para que você tenha uma ideia, dos 300 bilhões de euros que o governo grego deve, cerca de 80%, ou seja, 240 bilhões, são produto do empréstimo dos resgates do Fundo Europeu, né, de Estabilidade Financeira, ou seja, já é produto da própria crise, da própria política que é imposta pela Troika. Então o povo grego ele vem pagando já essa dívida há muitos anos, né, desde que a crise começou em 2008 e até mesmo antes. E o programa do Syriza, como a gente já comentou anteriormente, não é absolutamente deixar de pagar essa dívida, é renegociá-la. Então nós acreditamos que é um programa insuficiente, mas nessa disputa entre o povo grego e os planos da Troika, e acima de tudo os interesses do imperialismo alemão, que é quem mais vem atacando a Grécia e impondo medidas restritivas e os planos de ajuste, de austeridade, nós não nos colocamos de maneira neutra. Nós seguimos a tradição da Terceira Internacional, que denunciou em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, a opressão das potências vencedoras europeias contra a Alemanha, né, que sofreu aí o Tratado de Versalhes, que impunha uma dívida também absolutamente impagável sobre a Alemanha, e cuja política hoje, de maneira similar, ela quer impor sobre a Grécia, com o diferencial de que agora não há nenhuma guerra, né, como produto da crise capitalista. Então, por conta disso, nós que somos parte da fração trotskista internacionalmente, da Liga Estratégia Revolucionária no Brasil, queremos chamar as distintas organizações da esquerda que concordem que a única forma possível de dar uma saída para a situação da Grécia hoje é a anulação absoluta da dívida grega, a impulsionar uma campanha em torno dessa demanda, uma campanha internacionalista que se concretize com atos, declarações comuns e com essa discussão aberta entre os trabalhadores, a juventude e o povo brasileiro, que precisa apoiar internacionalmente os gregos para que essa dívida, que é uma dívida absolutamente injusta, não seja paga, para que os gregos não sofram mais a crise capitalista e que essa seja paga pela classe que a fez existir, que é a classe da burguesia grega em associação com a burguesia imperialista.